A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos hoje meditar em mais um capítulo da Palavra do Senhor. E hoje é dia do Salmo 121. Ontem nós começamos, a partir do Salmo 120, a meditar nos salmos que fazem parte de um grupo, que é chamado de Cânticos de Romagem, que eram cânticos, né? Salmos cantados para subir, quando o povo subia junto até Jerusalém, nas festas, né? Pentecostes, Páscoa. E ontem nós vimos o primeiro Salmo 120 e hoje nós vamos meditar, nós vamos fazer a leitura, o entendimento e vamos aplicar para as nossas vidas o Salmo 121. E queridos, que salmo maravilhoso! Esse salmo fala sobre a proteção de Deus, sobre o quanto o Senhor nos abriga e nos cobre, né, com o seu poder, o quanto Ele nos guarda. Então, vamos começar a leitura. E se você está chegando hoje aqui no nosso canal, eu costumo ler a Nova Versão Internacional, juntamente com a revista atualizada. Eu pego uma palavra aqui, outra lá. Às vezes eu pego alguma coisa da King James, porque as traduções, elas não são confusão, elas não são problema. Elas usam apenas termos diferentes para falar a mesma coisa. Mas eu acho muito interessante nós termos a oportunidade de meditar na palavra do Senhor, olhando, né, algumas traduções, né, que foram feitas com tanto amor para que a palavra chegasse até a nossa língua materna. Então vamos começar? Eu vou começar a leitura aqui na Nova Versão Internacional do Salmo 121. E o salmista começa dizendo assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Para aqui um pouquinho. Vamos meditar na palavra do Senhor, porque esse salmo de 8 versículos, ele tem muito para falar ao nosso coração. O salmista ele começa dizendo no versículo 1 que ele vai erguer os seus olhos para os montes. E eu já li algumas meditações, né? Algumas, não vou dizer especulações, porque daí especular parece algo sem fundamento, né? Mas eu já li alguns autores dizendo algumas coisas diferenciadas sobre essa questão do eleva os meus olhos para os montes. Alguns deles afirmam que o salmista vai dizer que levantava, né, elevava os seus olhos para os montes, porque os montes eram os lugares altos, os lugares de adoração, os lugares onde inclusive os templos dos deuses ficavam. E então, quando o salmista elevava os seus olhos para os montes, o que ele estava fazendo era olhando todos aqueles altares idólatras, né? Ele estava elevando os seus olhos para os montes e perguntando: Senhor, de onde vai me vir o socorro? E imediatamente a resposta vinha: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando ele olhava aqueles ídolos, aqueles altares pagãos, aqueles ídolos sobre os montes, aqueles lugares de adoração que não eram os lugares do Senhor, imediatamente ele tinha a resposta: o meu socorro não vem desses altares, o meu socorro não vem desses deuses, o meu socorro vem do Senhor. Hernandes Dias Lopes vai dizer para nós, inclusive, que enquanto o povo vinha, né, nesses cânticos, cantando esses cânticos de romagem, eles se aproximavam da cidade de Jerusalém, eles olhavam para o alto, porque Jerusalém, né, está incrustada no topo de montanha, de montanhas, está a 800 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. Então os peregrinos, eles olhavam para o alto, eles olhavam para Jerusalém e eles perguntavam: de onde vem o meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor. E nós poderíamos continuar explorando essa ideia, mas eu penso que de maneira muito resumida, o salmista ele olhava para o alto, né? E ele dizia: quem pode me ajudar? Quem pode me socorrer? E a resposta era a respeito de um Deus que estava desde o princípio. Um Deus que não conhece as coisas pela metade, mas um Deus que conhece o antes, o durante e o depois. Quando o salmista afirma que o socorro vem daquele que criou os céus e a terra, o salmista está dizendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Este é o Deus que me socorre. Esse é o Deus para quem eu posso elevar os meus olhos e pedir socorro.
Em qualquer momento de necessidade, o salmista está afirmando: no momento em que eu preciso de socorro, de onde ele vai vir? Ele não pode vir nem das minhas finanças, nem da minha autoconfiança, nem daqueles que estão ao meu redor, por mais que eles me amem. O meu socorro, seja para situações internas ou externas, do meu coração ou coisas do dia a dia, o meu socorro vem do Senhor. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas e todas as coisas pertencem a Ele. Ele é o Senhor. Versículo 3. Ele não permitirá que você tropece. Agora eu quero que você preste atenção na mudança da pessoa que está falando. O salmista no versículo 1 e 2, ele vai dizer que ele está levantando os seus olhos para os montes. Ele está buscando o socorro e que o socorro dele vem do Senhor. Mas a partir do versículo 3, o salmista, ele já não fala mais para si. Ele já vai falar para você. Ele vai dizer assim no versículo 3: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Preste atenção, agora nós estamos falando para uma terceira pessoa. Ele já não está falando mais em primeira pessoa. E agora eu vou parar de ler na Nova Versão Internacional e eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, a partir do versículo 3. Porque a maneira como a Almeida Revista Atualizada fez essa tradução foi exatamente a que eu aprendi quando eu conheci o Senhor Jesus. E ele coloca as palavras de uma maneira que realmente nos mostram o quanto o Senhor ele não se distrai. Versículo 3 fala assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Pare aqui um pouquinho. Versículo 13 e versículo 4 estão trazendo para nós uma afirmação do salmista. O nosso guardador, o nosso protetor, aquele de onde vem o socorro, ele não dormita e ele não dorme. E qual que é a diferença entre uma coisa e outra que a Nova Versão Internacional vai falar, né? Ele se mantém alerta. Dormitar é quando você tem aquele sono leve. Quando a gente falava assim, olha, fulano tá pescando, né? Ele senta, ele dá aquelas cochiladas. O Senhor, ele não cochila e ele não dorme um sono pesado. Ou seja, o Senhor é aquele que nos guarda de maneira contínua. Quando você dorme, ele não dorme. Quando você se distrai, ele não se distrai. Quando você busca refúgio em prazeres momentâneos que te tiram do foco, o Senhor não faz isso. Então o salmista aqui vai falar no versículo 3 e no versículo 4 que a proteção, a maneira do Senhor nos guardar, a maneira do Senhor nos livrar do mal, os olhos do Senhor estão sobre nós de maneira contínua, sobre Israel e sobre nós, o seu povo, né? Os crentes juntamente com Abraão, né? Os herdeiros da promessa. E o versículo 5, agora eu vou voltar a ler na Nova Versão Internacional, diz assim: O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à tua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Pare aqui um pouquinho. O salmista vai dizer agora que o Senhor, ele é a sombra. Ou seja, o que é que faz sombra? Faz sombra aquilo que está em um ângulo que te livra da luz solar que te queima. Em outras palavras, é como se o salmista estivesse, talvez, fazendo uma referência à sombra do Senhor que protegeu o povo durante todo o período que eles estiveram no deserto, né? A sombra que guardou a sua integridade física, a sua saúde. Mas a sombra é algo que está, vamos falar dessa maneira, nos protegendo daquilo que está vindo realmente do alto, daquilo que você não tem controle, né? A sombra vai te proteger daquilo que te queima, daquilo que te fere. E diz ainda, não apenas durante o dia, mas de dia o sol não vai te causar mal, e à noite a lua também não poderá ter esse poder. Ou seja, o que o salmista está dizendo é que o Senhor
não somente não dorme e não dormita, mas Ele te protege a cada passo do seu dia, a cada minuto das horas. Ele te guarda e te livra do mal. E eu até chego a pensar agora, o Senhor, Ele é como uma sombra que te protege. Significa que você e eu, nós precisamos estar perto do Senhor para podermos gozar desta sombra. Se estivermos perto do Senhor, Ele vai realmente nos proteger de dia e de noite. E essa informação ela é importante, porque às vezes quando nós lemos o Salmo, a impressão que dá é que o Senhor vai correr atrás de nós para nos proteger. Ele vai ficar pedindo, deixa eu te proteger, deixa eu te proteger, deixa eu guardar você, né? Deixa eu ser o seu guarda. Mas nós precisamos lembrar que Ele não é o nosso servo. Nós somos os servos do Senhor. Portanto, nós é que devemos pedir essa proteção. Nós é que devemos ficar próximos do Senhor para estarmos debaixo desta sombra que nos protege de dia e de noite. Nós é que devemos elevar os nossos olhos para os montes e pedir, Pai, de onde vai me vir o socorro? O Senhor vai me proteger? O Senhor vai me proteger de dia e de noite? O Senhor vai ficar alerta? Nós é que devemos buscar e não imaginar e não pensar que Deus é que vai correr atrás de nós como se fosse o nosso servo. Nós é que somos os servos, Ele é o Senhor. E a proteção que Ele nos dá é porque Ele nos ama, é a sua graça que nos envolve, é a sua graça que nos mantém de pé. E para terminar, versículo 8, o Senhor protegerá a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Ou seja, quando diz a sua entrada e a sua saída, em outras palavras, está querendo dizer: o Senhor vai te proteger em todas as circunstâncias. Onde você entrar, onde você sair, em todos os lugares que você estiver, você pode contar com a proteção do Senhor. Então, nós terminamos esse salmo com esta meditação e com esse entendimento. E se hoje é um dia em que você se sente desprotegida, abandonada, preocupado ou preocupada com várias questões da sua vida que precisam ser resolvidas, esse salmo ele vem para trazer paz para o seu coração. Ele vem para envolver você com amor e te dizer: aproxime-se do Senhor, aproxime-se daquele que pode te proteger com a sombra dele, aproxime-se daquele que guarda a sua entrada e a tua saída, aproxime-se daquele que não dorme. E você pode dormir, porque enquanto você pode descansar, você pode relaxar, porque enquanto você dorme, ele não dorme. Você não precisa ficar a noite em claro pensando nos problemas. Você pode fazer uma oração antes de dormir e você pode entregar nas mãos dele toda a sua ansiedade, todo o seu medo, tudo aquilo que tem afetado a sua paz, que tem tirado a sua paz. Você tem um protetor. E hoje é dia de pedir por isso. E você tem disponível a proteção do Senhor. E se você não estiver gozando dessa proteção, é dia de você fazer uma oração. Pai, eu quero parar de colocar os meus olhos nas minhas contas matemáticas aqui para ver se vai ter dinheiro até o fim do mês. Eu vou me preparar, eu vou me organizar, mas eu vou elevar os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o socorro. Eu vou olhar para o Senhor e eu vou buscar do Senhor as respostas. Não vou deixar o meu medo tomar conta, não vou deixar os sentimentos ruins do meu coração e de dúvida, de ansiedade me sufocarem, mas eu vou confiar naquele que é o Criador, naquele que estava aqui antes de eu chegar e naquele que vai continuar aqui depois que eu partir. Eu vou confiar nele, a criação dos meus filhos, o meu casamento, a minha saúde, os problemas que estão além das minhas forças para serem resolvidos. Eu confiarei no Senhor. Que Deus abençoe muito você. Que se o Pai permitir, amanhã eu estarei aqui para nós meditarmos no Salmo 122. Em nome de Jesus. Um grande abraço.